Sala de visita. Eu converso agora com José Maurício Canho, nosso mestre do teatro, uma referência não só em Ribeirão Preto, mas também no Brasil. E eu que já quero perguntar como o teatro entrou na sua vida. O teatro entrou na minha vida da infância. Assim, a minha irmã, a Carmen, que lembra muito que eu comecei as grandes representações, na verdade, na hora do banho, no chuveiro. Eu me trancava e passava assim... Menino, 6 anos, 7 anos, sem exagero nenhum, assim, 40 minutos, 1 hora, e inventava histórias, dava tiro, morria, brigava, fazia cavalaria, deixava encher de água, e ficava muito tempo fazendo isso. Mas tem um marco muito gostoso, que eu tinha 10 anos, estava estudando no Guimarães Júnior, e a gente foi fazer o casamento da festa junina. E o galã, que foi o noivo, era o meu amigo, que ficou com a noiva. E eu fiquei com inveja e tal, mas me deram o papel do pai da noiva. Então tinha que entrar com umas abóboras assim no casamento, né, de caipira e tal. Sim. E a gente fez um ensaio, tudo bem. E quando nós fomos fazer a apresentação, o pátio do Guimarães Júnior estava lotado, que era na 9 de julho, na esquina da Recreativa ali. E a gente veio de trás. E foi muito engraçado, porque essa foi a primeira sensação que eu tive na minha vida de interpretação. Eu comecei a entrar e a plateia gerou em mim uma coisa que eu não sabia o que era, que me deu vontade de andar de uma forma diferente. E intuitivamente eu comecei a imitar o andar do Mazzaropi. Eu não tinha pensado nisso. E na hora que eu fui entrando, eu percebi que a plateia começou a rir daquilo. E eu comecei a exagerar e quando eu cheguei lá na frente estava todo mundo rindo muito. E intuitivamente eu percebi o que era interpretar. Ali nasceu verdadeiramente o ator. Agora, da brincadeira de criança, a atuação no campo profissional. Quando é que você se deu conta? É isso que eu quero fazer. Aí eu tive um período que eu tive um professor de artes muito importante na minha vida, no colegial. Fizemos trabalhos bonitos na escola. Depois eu fiz um trabalho ainda amador de movimento de igreja que se chamava Maranata. Foi um trabalho lindo. Uma releitura de Godspell, um Cristo pop na década de 70. Vocês viajaram muito com esse Maranata, né? Fomos até no Uruguai, fazendo a apresentação. Foi lindo, lindo. Era cantado, era dançado. Aquilo já mostrava, assim, um talento, uma intuição, uma vocação, mas eu nunca tinha pensado profissionalmente. Aí eu fui fazer administração de empresas, fui trabalhar como administrador, mas essa vocação sempre falou muito forte. E aí uma ruptura mesmo aconteceu em 83, já são 33 anos. Aí eu larguei tudo que eu estava fazendo. E foi viver o teatro? Fui viver o teatro. Eu fiz o teste no Antunes naquele ano. Naquele ano tinham mais ou menos umas 3.000 pessoas feito o teste, tinham entrado umas 30, 40 pessoas, e eu entrei. E de que forma o seu encontro com o diretor de teatro Magno Bussi interferiu nisso tudo, definiu rumos, mudou o caminho? Foi nesse momento. Período. Eu estava trabalhando como administrador, quis retomar o trabalho de teatro amador e encontrei o Veiga. O Veiga falou, nós estamos montando Romeu e Julieta, vai lá hoje à noite no teatro que está precisando de gente. E eu fui e encontrei o Magno pela primeira vez, lembro direitinho da cena. Eu brinco com ele até hoje, porque ele foi de uma delicadeza, que ele estava sentado, bravão, assim, ele estava nervoso, ele jogou o texto assim para mim, falou, você quer fazer teatro? Eu falei, quero. Ele jogou assim, então lê esse texto aí. E daí surgiu uma relação de 15 anos, né? Aí fizemos o Romeu e Julieta ainda no âmbito amador, aí que eu larguei, fui fazer o Antunes e tal, mas a ideia de montar a Agnosarte surgiu 6 meses, 8 meses depois, que foi em junho de 83 que a gente montou. Aí era só isso daí. Então já faz 32, era 33 um foco anos. definido, né? Aí eu larguei tudo, larguei trabalho, meus pais acharam que eu tinha ficado louco. Fui vendendo as coisas, vendi o carro, vendi o título. Para financiar o próprio sonho. Os próprios... Isso, dormi 5 anos num colchãozinho, não comprei absolutamente nada, nenhuma camiseta, nada por 5 anos. Fui viver o sonho mesmo, né? Uma vocação. E você nunca se arrependeu disso? Não, foram os anos mais felizes que eu vivi. A sua geração formou, a gente pode dizer que formou a geração de artistas que nós temos hoje. Sim.
Muitos. Que leitura você faz desse período todo, que nós estamos falando aí de 30 anos? Quase 30 anos já. Entre Mais dificuldades, erros, acertos. Que leitura você faz disso tudo? O que hoje está melhor? O que ainda se mantém como dificuldade? O que piorou? É interessante essa pergunta. Os momentos eu acho que são bem distintos. Aquele momento existia um espírito de ideal artístico mais romântico, mais clássico. As pessoas eram mais vocacionadas, faziam pelo que o teatro era, pelo sentido social do teatro, pela busca existencial do teatro. E isso eu acho que ajudou a formar muito uma geração que cresceu aí. Nós tínhamos muitas dificuldades porque não existia absolutamente nada. Nada. Tinha um ou outro grupinho fazendo uma ou outra coisa. E foi tudo sendo criado. Por exemplo, em termos de teatro e educação, nas escolas não existia nada. Não tinha nenhuma escola em Ribeirão Preto que fizesse um trabalho de teatro na educação. Isso há 30 anos atrás. Sequer sabiam, né? Não, provavelmente. Não tinha. Então isso tudo foi sendo construído. A dificuldade era essa construção. Mas como existia muito desse ideal, desse sonho, era uma luta gostosa, era uma luta deliciosa. E aí nós formamos grupos enormes. Tinha a Associação dos Artistas, a Associação de Teatro, os grupos de teatro que foram surgindo, né? Os grupos eles foram se tornando unidos, eles se ajudavam, eles fomentavam a cultura junto, produziam junto? Muito. E hoje você entende que ainda é assim? Não, então, aí o que acontece hoje, então. Eu acho? Eu acho que houve uma mudança, talvez, aí, de um espírito, posso dizer assim, um espírito de época. Hoje você tem grupos muito mais estabelecidos, muito mais profissionais, tecnicamente, de competência, inclusive, que conseguem apoios e financiamentos para desenvolver os seus projetos. Então isso tudo é muito bom, isso tudo é muito legal. Tivemos uma escola de teatro aqui, que foi da Barão durante muito tempo, que vários desses artistas ajudaram a construir, e isso formou algumas gerações, que foi muito importante. Mas o que eu sinto hoje, e os grupos fazem alguns projetos juntos, que são muito legais, muito bacana. O que eu sinto hoje, que deixa a desejar, não destes grupos, mas é do cenário. Não, do entendimento que se tem hoje do que é fazer artes cênicas, no geral. Antigamente não tinha ninguém que fazia. Hoje tem muita gente que quer fazer, principalmente os jovenzinhos, e muitas vezes crianças, isso é complicado, não por causa do teatro. Querem fazer porque querem se tornar atores e atrizes famosos da Globo. Então existe um outro espírito que vicia às vezes o porquê que a pessoa está fazendo teatro. Claro, muda o sentido, Muda né? o sentido. E teatro é uma coisa e televisão é outra coisa, muito distinta. Então, mas é legal porque, de alguma forma, o menino, quando vai fazer, a gente já identifica o lado negativo da sua colocação. Mas a gente... Algo de positivo que a gente possa Muito, porque destacar? muito mais gente é interessada em fazer isto. Aumenta a produção. Aumenta a produção, dá mais trabalho para as pessoas, e as pessoas que são mais lúcidas, e tem várias delas, quando pega um grupo de alunos jovens que tem esta visão meio equivocada, bota essa moçada na linha, no sentido de mostrar, olha, isso é teatro, entendeu? Vai se formar, vai estudar, vai fazer trabalho, vai ralar, mas eu quero fazer televisão. Vai fazer uma artes cênicas, aí você vai fazer televisão, vai fazer cinema, tá tudo bem. Mas o teatro é isso aqui. E é a base. Claro. E é a base. Porque o problema que a gente vive atualmente é quando... Eu vou usar um exemplo que me incomoda muito. Quando uma pessoa que fez o Big Brother, porque fez o Big Brother, vira ator famoso. Isso é complicado na cabeça dos jovens. Isso é complicado para quem educa. Claro. Porque ele acha que se ele fizer uma coisa amanhã na mídia, ele fica famoso e vira ator. Ele também vai ter a mesma chance. Ator. Não vira ator. Não vira. Ator você tem que ralar muito para virar ator. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se formar, como qualquer outra profissão. Eu não posso virar médico assim. Sair operando assim. Eu não posso virar jornalista assim. Que muitos acham que porque fizeram um programa ou outro, viram jornalista. Nossa, já Sou fiz. jornalista. Não é assim? Claro. Quer dizer, ninguém tem tarimba de entrevista
do dia para a noite, assim, nossa, eu tenho que trabalhar isso. E isso faz parte de uma formação, né? Então a gente consegue conciliar. Você tem mais volume, o que dá mais espaço para trabalhar, e ao mesmo tempo você tem o lado que você tem que trabalhar para mostrar para o pessoal o que é e o que não é. Mas o meu sonho é fazer a novela das 9. Ótimo! Vai estudar, vai se formar. Porque aí você vai fazer a novela das 9, das 10, fazer o sucesso, tá tudo bem. Porque não é só fazer a novela e ser famoso, mas é de fato entrar naquela personagem e fazer sucesso com aquilo, passar uma mensagem. E mesmo na novela, a gente distingue claramente quem sabe e quem não sabe. Quem é né? Quem é rostinho bonitinho, que está fazendo quem está enfeitando, né? E quem está trabalhando, né? A Fernanda Montenegro uma vez falou isso. Ela falou, existem atores e existem as peças de reposição nas novelas. Entendeu? Sim. Você sabe direitinho quem é ator, quem tem estrutura, quem faz, quem é competente, né? E você sabe. E quem está enfeitando, isso. Né? Delícia de papo, a gente podia continuar, mas o nosso tempo acabou. Eu conversei com Zé Maurício Canho, ator, professor, essa figura ímpar, né, do teatro. Obrigada pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade desse papo gostoso com a gente. Obrigado a você, é uma delícia estar aqui. Estamos em casa. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre mais informação para você. Até já. Sala de Visita.